Olá, meus amados, faz tempo que não nos vimos nessa série Pergunte ao Pastor, e eu confesso a vocês que já estava com saudade dessa série. Bem, chegou ao meu conhecimento uma pergunta, e através desse vídeo eu pretendo responder a pergunta, a dúvida de uma pessoa, mas também, quem sabe, consequentemente, responder também a tua dúvida, que talvez seja a mesma. Existem textos na palavra de Deus, alguns deles que parece que dão um nó na nossa cabeça. Parecem ser textos contraditórios, que vão em oposição à essência de quem é Deus. Um dos textos que dão esse nó na nossa cabeça é o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 10 a 12. Eu quero ler para vocês agora. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus, ou seja, em outra versão, trata de um espírito maligno enviado por Deus, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi. Por quê? Porque o Senhor era com ele, ou seja, o Senhor era com Davi, e se tinha retirado de Saul, ou seja, abandonado Saul. Ao olhar para esse texto, nós podemos nos perguntar: é possível que Deus, em quem não existe o mal, em quem não existe pecado, o Deus santo, puro e perfeito, é possível que esse Deus misericordioso e amoroso possa enviar um espírito mau, um espírito maligno para perturbar e atormentar uma pessoa? A primeira coisa que eu lhe digo é que a Bíblia explica a própria Bíblia, e essa é uma das leis áureas da hermenêutica, e nós vamos buscar a explicação na própria Bíblia, sabendo que Deus revela-se progressivamente e de forma crescente ao ser humano. A relação do Espírito Santo de Deus com o homem, ela é diferente no Antigo Testamento para com o Novo Testamento. O que nós olhamos nessa relação do Espírito Santo, o que nós conseguimos detectar é que no Antigo Testamento essa relação ela era temporária, ela era provisória. O Espírito Santo era enviado por Deus para capacitar alguém a realizar a obra e os desígnios de Deus. O término dessa obra, o término desse desígnio e desse propósito, poderia estabelecer também o término da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Não é necessário mais essa capacitação. Mas também, o que poderia impedir a relação do Espírito Santo com a pessoa e fazer com que Deus retirasse da pessoa o seu Espírito Santo era a desobediência, a rebeldia, o coração contumaz, a desobediência velada às ordens de Deus. Isso acontece, por exemplo, com Sansão. Quando nós lemos lá em Juízes 16, 20, disse ela Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda, essa vez como dantes, e me sacudirei. Por quê? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então vejam, Sansão achava que mais uma vez ele havia enganado Dalila e se levantaria com a sua força descomunal, como se o Espírito Santo estivesse ainda lhe capacitando. E o texto é claro dizendo: ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. O que fez com que o Senhor se retirasse de Sansão? A desobediência, a rebeldia contumaz, esse coração duro de Sansão, de ir contra os desígnios de Deus. Isso é o que ocorre com Saul. Nós vimos que o que o descredenciou a continuar sendo rei em Israel foi o seu coração rebelde, o seu coração endurecido, a teimosia em Saul desobedecer a Deus. Isso fica claro no capítulo 16, no versículo 14 do primeiro livro de Samuel. Veja o que diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. A primeira coisa que nós definimos é que no Antigo Testamento a relação do Espírito Santo de Deus com o homem de Deus cessava, terminava no momento em que havia a desobediência dos desígnios e da ordem de Deus. Davi era conhecedor disso. Davi tinha pleno conhecimento da possibilidade de que o Espírito Santo fosse retirado dele.
Tanto que no Salmo 51, Davi confessa isso. No Salmo 51, nos versículos 10 e 11, as palavras de Davi, após ter pecado, adulterado com Betseba, e ainda ter planejado, maquinado o assassinato de Urias, nós vemos no Salmo 51 essa confissão de Davi, quando no versículo 10 e 11 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que nós precisamos saber é que no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo era temporária e ela poderia ser cessada pela desobediência. Isso aconteceu com Sansão, isso aconteceu com Saul, e era o temor que Davi carregava dentro dele, tanto que confessa o seu pecado ao Senhor e roga, ele clama a que o Senhor não retirasse dele o seu Santo Espírito. Isso é no Antigo Testamento. Como é a relação do Espírito Santo no Novo Testamento? Totalmente diferente, é permanente. É o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz isso: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco, sublinha isso na sua Bíblia, para que fique convosco para sempre. E ele esclarece quem seria esse consolador. No versículo 17, Jesus diz: é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Ou seja, eu estou aqui convosco, mas quando eu for, ele estará em vós. Então note a diferença. Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo era temporária, estava limitada e condicionada a você continuar obediente a Deus. No momento de desobediência, o Espírito Santo se retirava. No Novo Testamento, a promessa de Jesus é o envio do Espírito Santo para que estivesse conosco para sempre. E a palavra de Deus nos diz quando é que esse Espírito Santo vem habitar em nós para sempre. Em Efésios 1,13 diz: no dia em que vocês creram no Evangelho da salvação, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, o qual é o selo de garantia da vossa salvação. No dia em que nós cremos em Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem e habita por quanto tempo? Para sempre. Essa é a promessa de Jesus. Eu vou rogar ao Pai e ele virá, esse Santo Espírito, esse Consolador, esse Espírito de verdade que estará em vós e que habitará em vós para sempre. Então nota a diferença? Se o Espírito Santo hoje pudesse sair de nossas vidas, como no Antigo Testamento era possível, nós estaríamos fadados a perder a nossa salvação. Haja vista que a presença do Espírito Santo é o que nos garante, é o que é o penhor, é o que é o selo de garantia da nossa salvação. E como a Bíblia não se contradiz, todas as promessas de Jesus dadas no Novo Testamento indicam que você que um dia creu nele, você jamais será lançado fora da presença dele. João 5,24, na verdade te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. João 10,27 em diante: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem. E olha, ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai, porque o meu Pai que mais deu é maior do que todos. Portanto, ninguém pode arrebatá-las também das minhas mãos, nem das mãos de Deus, nem das mãos de Jesus. Nós sabemos lá, está em João 6,37, que todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Nós sabemos que nada pode nos separar mais da presença de Deus e de Jesus. Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus mesmo, ao ascender aos céus, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, vão, preguem, façam discípulos, ensinem, batizem, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é diferente a relação do Espírito Santo no Antigo Testamento da relação do Espírito Santo no Novo Testamento. O que é importante nós observarmos também é que havia uma percepção generalizada da nação de Israel, do povo judeu, sobre a soberania de Deus. E por soberania de Deus, o povo de Israel sempre encarava que o Senhor era o responsável
tanto por enviar o bem como por enviar o mal. Era uma percepção, era uma linha generalizada de pensamento. Isso está claro no Antigo Testamento, de que Deus enviava o mal. Essa era uma percepção que o judeu tinha. Veja no livro de Jó. Jó mesmo afirma isso no capítulo 2, versículos 9 e 10. A mulher de Jó lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então veja que Jó mesmo expressa qual era a percepção do povo judeu. Era a percepção de que Deus enviava o bem, mas Deus também enviava o mal. E que o mal, dentro da soberania de Deus, era também algo que era trazido ao ser humano pelas mãos de Deus. Essa percepção, ela se confirma também em Amós 3,6. Em Amós 3,6 o profeta diz: tocar-se-á trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Então vejam que o povo tinha a percepção de que Deus, na sua soberania, ele enviava tanto o bem como o mal. Deus envia o mal. Como é no Novo Testamento? A percepção que nós temos dessa nova aliança, dessa nova revelação em que Deus, de uma forma gradativa, ele vem progressivamente nos trazendo ao conhecimento, é de que Deus não envia o mal, mas Deus permite o mal. Tiago 1, 13 e 17 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não traz o mal, Deus não tenta. Deus é o centro da perfeição, de todo o dom perfeito, de toda a boa dádiva. João, na primeira epístola, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Portanto, dentro dessa perspectiva de como era no Antigo Testamento e como é no Novo Testamento, nós chegamos a algumas conclusões. Em Mateus 12,30, Jesus afirma o seguinte: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A primeira coisa que nós precisamos saber é que uma pessoa que não está com Cristo, ela está sem Cristo. Só existe hoje duas possibilidades: ou estarmos com Ele ou estarmos sem Ele. Se estamos com Ele, é sinal que o Espírito Santo habita dentro de nós. E onde o Espírito Santo de Deus habita, o maligno não nos toca. O maligno não tem poder. O maligno jamais poderia habitar na vida de alguém onde o Espírito Santo habita. É João quem diz isso. Na primeira carta de João, no capítulo 5, 18, diz: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Sabemos que quando a gente crê em Jesus Cristo como Salvador, a gente não vive mais na prática deliberada do pecado. Pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Então, a primeira pergunta que precisa ser respondida é: você está com Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Já creu em Jesus? Se sim, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E a vida em que o Espírito Santo de Deus habita, o maligno não toca. O maligno não tem poder. Então não há como, dentro da vida de uma pessoa, habitar o Espírito do Senhor e um espírito maligno. Então você precisa saber de que lado você está, porque quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então essa é a primeira questão e a primeira conclusão que nós chegamos. Saul não tinha o Espírito Santo. Lembra que dentro do estabelecido no Antigo Testamento e dentro das possibilidades do Antigo Testamento, o Espírito havia sido retirado. O Espírito havia abandonado. Então ele não tinha mais a posse do Espírito Santo. Portanto, ele estava suscetível à ação do inimigo. Como qualquer um hoje em dia que não tem o Espírito Santo também está. Hoje o Espírito Santo é a garantia para que o maligno não lhe toque.
Mas quem não tem o Espírito Santo, porque não creu no Evangelho, não se converteu a Jesus, está suscetível à ação do inimigo, seja por opressão, seja por tormento, seja até mesmo por possessão. Então isso precisa ficar claro. Um espírito maligno passou a controlar os atos de Saul. E quando diz que é da parte de Deus, ou quando diz que foi enviado por Deus, não é que Deus, porque a Bíblia não se contradiz. Deus é a fonte do bem, Deus é a fonte da luz, e Deus jamais estaria enviando o mal. Mas dentro da percepção do Antigo Testamento, o autor escreve que vem da parte de Deus. E da parte de Deus, ou enviado por Deus, nós entendemos que é sob a permissão e a soberania de Deus. Como o Espírito Santo já não habitava mais em Saul, Deus permitiu, dentro da sua soberania e da execução do seu plano. E qual era o plano? Era a forma que Deus tinha para que Davi fosse introduzido no palácio. Lembra? Em virtude do Espírito Santo ter sido retirado de Saul, e ele começou a ser atormentado por esse espírito maligno, sob a permissão de Deus, mas não enviado por Deus. Saul tentou de alguma forma acalmar o seu espírito que estava perturbado, e o tocar de harpa de Davi é o que proporcionava essa calma a Saul. E dessa forma, então, veja, sob a permissão, sob a soberania de Deus, Davi foi introduzido no palácio para que ganhasse a simpatia do povo, para que pudesse, então, obter aquele cargo de pajem de armas, de ser ali alguém de confiança de Saul, para estar já dentro do palácio, preparando o terreno para que mais tarde ele assumisse o reinado de Israel. Essa foi a forma dentro da soberania de Deus. E o que nós não podemos nos esquecer é que Deus é soberano sobre tudo. E olha, não me interprete mal, Deus é soberano inclusive sobre o demônio e os seus enviados. Nada ocorre e nada nessa vida acontece se não for sob a permissão de Deus. Porque Deus é soberano, governa sobre tudo e sobre todos. Então espero que você tenha compreendido a diferença do Antigo Testamento e do Novo. Primeiro, por que Saul perde o Espírito Santo? Porque essa era uma situação permitida, era uma situação que acontecia no Antigo Testamento, não mais hoje no Novo Testamento. E sem a presença do Espírito Santo, ficou ele suscetível à ação do inimigo, à opressão do inimigo e até mesmo à possessão do inimigo. E isso ocorre com qualquer pessoa hoje em dia que não tem a presença do Espírito Santo. Pode acontecer com um salvo, com alguém que creu na mensagem do Evangelho? Absolutamente não, porque a relação do Espírito Santo hoje, em nossos dias, é uma relação permanente. Quando nós cremos no Evangelho, nós somos selados, ganhamos esse penhor, o maligno não nos toca e nós, louvado seja Deus, teremos o auxílio e ajuda desse Consolador, desse Espírito de verdade que conosco estará por todo sempre. Deus envia espírito maligno? Não, mas Deus permite que espíritos malignos possam oprimir, possam realmente hoje ganhar terreno dentro de quê? Dentro da abertura que cada ser humano mesmo dá ao inimigo. Por quê? Quem não ajunta com ele, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Por isso, o melhor lugar que nós podemos estar é ao lado de Jesus. É com ele, revestidos pelo Espírito Santo e firmes e fortes, vencermos as investidas do inimigo, porque não vem sobre nós nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que possamos suportar, mas juntamente com a tentação nos dará também o escape, a vitória, em nome de Jesus. Espero que tenha sido aí bom para ti, tenha esclarecido, e aqui termina mais um Pergunte ao Pastor.